O segredo para você passar em prova de concurso público não tem jeito, é você resolver provas anteriores. Todas as pessoas que eu conheço que já passaram em concursos públicos, sejam concursos de prefeitura, concurso do estado, concurso do militarismo, falam a mesma coisa. Eu resolvi provas anteriores. Ex-alunos nossos aqui também mencionam isso. Então nós vamos resolver a prova de matemática da EAR do ano de 2023/2. Essa é a prova do código 88, tá bom? Controle de tráfego aéreo. Mas para todos os cargos, a prova de matemática é a mesma. Eles só mudam a ordem das questões e a ordem das opções também. Então, se você resolveu essa prova aí, ou você vai resolver uma edição futura, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. E se esse conteúdo é do teu interesse, já deixa um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ajudar mais pessoas assim como você. A questão de número 57, pessoal, era uma questão envolvendo inequação do segundo grau. Seja a inequação 3x ao quadrado menos 2x maior ou igual a x ao quadrado mais 2x. Essa que você está vendo aqui, que a EAR apresentou aos seus candidatos. No conjunto dos números reais, assinale a alternativa que apresenta apenas valores que pertencem ao conjunto solução dessa inequação. Então, eu vou reescrever a inequação aqui para que possamos resolvê-la. O primeiro passo aqui, pessoal, como ela é do segundo grau, é fazer aparecer todos os termos apenas de um lado aqui da nossa desigualdade, tá bom? Então, eu vou fazer aparecer esse x ao quadrado e esse 2x no primeiro membro da nossa desigualdade, tá bom? Ficamos com essa configuração aqui, ó. Então, de novo, esse x ao quadrado está positivo aqui, estava positivo no segundo membro, apareceu aqui no nosso segundo membro negativo, tá legal? E esse termo 2x também estava positivo, apareceu no primeiro membro negativo aqui, ó, menos 2x. O outro 2x negativo já estava. Bom, agora vamos reduzir os termos semelhantes. 3x ao quadrado menos 1x ao quadrado, isso nos dá 2x ao quadrado. Menos 2x e menos 2x, isso nós vamos resultar em menos 4x, isso maior ou igual a zero. Observe que os coeficientes, ambos são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir a nossa inequação toda por 2, positivo. Ao dividir uma inequação por um valor positivo, o sinal da desigualdade não se altera, ok? Então, vamos ficar com x ao quadrado menos 2x, isso maior ou igual a zero. Bom, agora é o seguinte, nós vamos ter que fazer o estudo dos sinais dessa função aqui, ó. Isso aqui é uma função de x. Então, se eu chamar isso aqui de f de x, nós temos que essa desigualdade ela é equivalente a f de x maior ou igual a zero. Ou seja, eu busco valores de x que tornam essa função positiva ou iguais a zero. Bom, as raízes dessa função aqui, x ao quadrado menos 2x, se colocadas aqui no eixo x, nós vamos obter 0 e 2. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Para encontrar as raízes de uma função, basta igualar a função a zero. Então, se você igualar aqui, ó, x ao quadrado menos 2x a zero, nós podemos fatorar, escrever dessa forma, tá bom? X que multiplica x menos 2, então x é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. Então, nós encontramos as raízes dessa maneira, tá bom? Então, as raízes são 0 e a outra raiz é 2 positivo. Bom, como o gráfico dessa função aqui, f de x, é uma parábola, né? E é uma parábola com a concavidade voltada para cima, nós chegamos à conclusão que os valores de y, ou seja, a função ela é positiva antes do zero e após o 2, e ela é negativa
entre o 0 e o 2, tá bom? E ela é 0 exatamente no 0 e no 2, tá bom? Para você, se você não entendeu, vou repetir para você. Aqui, ó, como a concavidade da parábola é para cima, tá vendo? A parábola, o arco de parábola fica abaixo do eixo de x entre 0 e 2, portanto ele é negativo, e fica acima do eixo de x antes do 0 e depois do 2. Isto quer dizer o seguinte, ó, que a nossa função f de x ela é maior ou igual a 0 para valores de x menores ou igual a 0 ou maiores ou iguais a 2, tá bom? Bom, então, pensa comigo. Eu vou observar, então, nas opções aqui que a EAR me deu, valores que estejam nesse intervalo, valores que sejam menores que 0 ou valores que são maiores ou iguais a 2. E nas opções a gente vai conseguir encontrar. Observe que a letra A e a letra B estão fora, não podem ser gabarito, porque na letra A não tem nenhum valor negativo, tá bom? Na letra B também não tem nenhum valor negativo. Além disso, observe que na letra A aparece a fração 3 meios. A fração 3 meios, que é equivalente a 1,5, esse valor aqui é 1,5, tá bom? Está fora desse intervalo aqui, está fora. Tá bom? Os valores que eu quero são valores que são menores que 0 e valores maiores que 2, ou seja, não pode aparecer no conjunto de solução valores que estejam entre 0 e 2. E o 1,5 ele está entre 0 e 2. Tá certo? Na letra B nós temos o número 1, que está entre 0 e 2, então ele está fora do conjunto de solução. Na letra C, nós temos a nossa resposta pelo seguinte, ó, 2 raiz de 3. Como é que eu sei que 2 raiz de 3 é um número que está nesse conjunto solução? A raiz quadrada de 3 ela tem uma aproximação de 1,7. Como aqui é o dobro, né? Então, nós temos que 2 raiz de 3 nos dá uma aproximação de 3,4, que está dentro do nosso intervalo. O valor menos 3 meios é 1,5 na forma de número decimal, só que negativo, então está dentro do intervalo também. E a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,2, também está dentro do nosso intervalo, portanto, nós encontramos o gabarito dessa questão da EAR, o gabarito é a letra C. Então, assiste de novo a videoaula, com bastante paciência, é uma questão que exige do candidato o conhecimento de números reais, uma questão um pouco complexa, mas possível de você entender. Vamos lá, questão de número 58, pessoal. Em um teste de química, a pontuação obtida pelos alunos é mostrada na tabela. Dessa forma, a pontuação mediana é de quanto? Então, nós temos os dados na nossa tabela aí. A tabela tem duas colunas. Na primeira coluna, nós temos o total de pontos. E na segunda coluna, nós temos o número de alunos que obtiveram esses pontos. Ou seja, 7 alunos ficaram com 6 pontos, 10 alunos com 7 pontos e assim sucessivamente. Para calcular a pontuação mediana, pessoal, você deve colocar o conjunto de valores em ordem crescente e observar o termo central. Só que aqui são muitos valores, né? Esse total aqui, se a gente somar os números que estão nessa coluna aqui, ó, 7 com 10, 13, 19 e 11, nós vamos obter um total de 60 alunos. Então, o correto mesmo seria colocar os 60 valores em ordem crescente, tá bom, pessoal? Só que não há necessidade. Por que não há necessidade? Pensa comigo. Se são 60 valores e nós queremos encontrar o termo mediano, os termos medianos serão o 30º e o 31º valor, tá certo? Porque a quantidade de valores nesse caso é par. Toda vez que a quantidade de valores é par, o valor mediano é dado
pela média aritmética dos dois termos centrais. Anotou isso? Então vamos repetir? Toda vez que a quantidade de valores for par, o termo mediano é dado pela média aritmética dos dois termos centrais. Logo, o valor mediano, ou seja, a pontuação mediana, vai ser a soma do 30º valor mais o 31º dividido por 2, pois é assim que a gente calcula a média aritmética, tá bom? Então, vou chamar aqui de MD, tá bom? Mediana, o 30º e o 31º. Bom, mas quais são, professor Luiz Antônio? Bom, vamos lá. Somando 7 com 10, nós obtemos 17. 17 mais 13, nós vamos obter 30. Então, olha que interessante. Colocando todos os pontos que estão aqui nessa coluna em ordem crescente, o 30º valor vai ser o valor 8, tá bom? Porque eu contei aqui, ó, 7, 10, 13, bateu 30, tá vendo? E o 31º valor vai ser o valor 9. Então, pessoal, a mediana ela vai ser calculada somando 8 mais 9 dividido por 2. 8 mais 9, isso dá 17. E 17 dividido por 2, pessoal, nós vamos encontrar o valor mediano, a pontuação mediana, que é 8,5. Acabou aí a nossa questão. Gabarito letra D. Questão de número 59, vamos lá. A questão de número 59, uma questão envolvendo triângulo, uma questão envolvendo condição de existência de triângulo. Para você que nunca estudou isso, vamos ler o problema primeiro. Vamos lá. É possível formar um triângulo com segmentos medindo em centímetros quanto? Vamos lá. Então, na letra A, nós temos 3 valores. E eu quero saber se é possível formar um triângulo com esses valores aqui, ó, 1, 2 e 3. Pessoal, não vai ser possível formar pelo seguinte: para verificar se existe um triângulo, dados 3 valores quaisquer, você sempre tem que somar 2 deles, tá bom? E verificar se essa soma vai ser maior do que o terceiro valor, ou seja, aqui, ó, 1, 2 e 3. Primeiro vamos somar 1 e 2. 1 mais 2 é igual a 3, pessoal. E 3 não é maior que 3. 3 é igual a 3. Ou seja, esses 3 valores aqui não formam um triângulo. Como assim, Luiz Antônio? Eu vou repetir para você. A gente soma 2 lados e essa soma tem que ser maior que o terceiro lado. Para você entender melhor, olha essa ilustração aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, tá bom? E as medidas dos lados desse triângulo são A, B e C. Para que esse triângulo exista, devem ser satisfeitas essas 3 desigualdades aqui, ó, tá vendo? A mais B tem que ser maior que C, A mais C tem que ser maior que B e B mais C tem que ser maior que A. Ou seja, a soma de 2 lados de um triângulo tem que ser maior do que o terceiro lado. E como nós vimos, na letra A não forma triângulo, tá bom? Vamos verificar o da letra B. 1, 2 e 4, ó. Somando aqui, ó, 1 mais 2, isso dá 3. E 3 é menor do que 4, que é o terceiro lado. Então, aqui também não forma triângulo, pessoal. Letra C, 2, 3 e 5. Vamos lá aqui, ó. Somando 2 mais 3, a gente obtém 5, tá vendo? Que deu exatamente igual ao terceiro lado, né? Então, aqui também não forma triângulo. Então, só vai formar triângulo aqui na letra B, ó. 3, 4 e 6. Observe que 3 mais 4 é igual a 7, e 7 é maior que 6. 3 mais 6 é igual a 9, e 9 é maior que 7. E 4 mais 6, que é igual a 10, é maior que 3. Ou seja, a soma de 2 lados quaisquer, tá vendo? Sempre é maior do que a medida do terceiro lado. Acabou a questão 59. Questão de número 60, questão de geometria analítica. Seja uma circunferência que passa pelo ponto de encontro das retas de equações. A reta R, que tem a equação x mais y menos 6 igual a 0, e a reta S, que tem a equação x menos y menos 2 igual a 0. Se a equação reduzida dessa circunferência é
x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a k, então o valor de k é igual a quanto? Bom, pessoal, primeiro nós vamos pensar no ponto de encontro das duas equações de reta dada, tá bom? Ou seja, quando você tem duas equações de reta, aqui vou escrever as duas aqui, ó, x mais y menos 6 igual a 0, e x menos y menos 2 igual a 0, isso aqui é um sistema. Primeiro, nós temos que encontrar o ponto de encontro dessas duas retas aqui, tá certo? Tá bem fácil encontrar aqui a solução desse sistema, por quê? Porque já aparecem aqui, ó, y e menos y. Então, nós vamos somar as duas equações membro a membro, e olha o que vai acontecer, ó, x mais x, isso dá 2x, aqui mais y menos y, aqui são dois termos simétricos, eles vão ser anulados, tá bom? E menos 6 menos 2, isso resulta em menos 8. Aqui do nosso lado direito, 0 mais 0 dá 0. Então, aqui nós vamos encontrar já o valor de x. 2x é igual a 8. Dividindo ambos os lados da equação por 2, nós vamos encontrar x igual a 4. Então, o valor de x nós já encontramos. Agora, nós vamos substituir esse valor de x igual a 4 numa equação para encontrar o valor de y. Vou substituir na primeira aqui mesmo, tá bom? 4 mais y menos 6, isso igual a 0. Y menos 2 igual a 0 e y igual a 2. Espero que você tenha acompanhado. Portanto, pessoal, o ponto de encontro dessas duas retas, dessa reta R, que tem a equação x mais y menos 6 igual a 0, e essa reta S, que tem a equação x menos y menos 2 igual a 0, é o ponto 4, 2. Tá bom? X, 4 e y2. E a circunferência que ele mencionou passa por esse ponto aqui. Analisando a equação da circunferência dada, nós podemos chegar à conclusão que o centro da circunferência tem coordenadas em 1 e menos 2, tá bom? Que são esses dois valores aqui, ó, com os sinais trocados, tá bom? Você tem que saber que o centro de uma circunferência aparece aqui, né, na sua forma reduzida, tá bom? Agora, nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos, entre o centro da circunferência e esse ponto P aqui, que é por onde a circunferência passa. Aí nós vamos encontrar o raio. Luiz, eu não entendi. Vamos lá, de novo. Eu sei que a minha circunferência tem essa coordenada, essas coordenadas aqui de centro, ó, 1 e menos 2, tá certo? E sei que a minha circunferência passa pelo ponto 4, 2. Então, eu posso calcular a distância entre esses dois pontos e vou encontrar o raio da minha circunferência. Para quem esqueceu aí, a fórmula para calcular a distância entre dois pontos é essa fórmula aqui, ó, tá bom? A raiz quadrada de x de c menos x de p ao quadrado mais y de c menos y de p ao quadrado. Então, nós vamos substituir os valores aqui. Então, vamos lá, vamos fazer conta. Aqui, ó, 1 menos 4, isso dá menos 3, que é elevado ao quadrado, nós vamos obter 9. Aqui, 2 menos menos 2, isso vai ser igual a 2 mais 2, que dá 4, não é? E 4 elevado ao quadrado, 16. Portanto, pessoal, a distância entre os pontos C e P é a raiz quadrada de 25, que dá 5. Tá legal? Então, é o seguinte, esse 5 aqui, ele vai servir para quê? Ele vai nos ajudar a encontrar o valor de K, tá bom? Porque aqui, ó, esse K aqui é o raio elevado ao quadrado, pessoal. Então, eu acabei de calcular o K. O K é 25, pois esse K, de novo, para você repetindo, é o raio elevado ao quadrado numa equação reduzida de uma circunferência. Gabarito da nossa questão, letra C. Questão de número 61, uma questão de função trigonométrica. Se f de x é igual a 3 seno de x
e g de x é igual a cosseno de 2x com x real, então o valor de f de 3π sobre 2 mais g de π sobre 2 é igual a quanto? Então, nós temos que calcular o valor numérico dessas duas funções trigonométricas aí para os valores de x dado. Bom, se f de x é 3 vezes seno de x, como o problema falou para a gente, então, pessoal, f de 3π sobre 2 vai ser 3 vezes o seno de 3π sobre 2. Tá certo? Então, a gente tem que calcular o seno de 3π sobre 2 para a gente encontrar o valor de f de 3π sobre 2. Tá bom? Aqui, se você quiser transformar esse arco aqui, 3π sobre 2, para graus, pode ser que facilite a sua vida, né? Alguns candidatos, alguns alunos preferem transformar os arcos para graus. Tá bom? Se você fizer isso, você vai chegar à conclusão que 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Ou seja, se você quiser, você pode fazer assim também. Ó. F de 3π sobre 2 é igual a 3 vezes o seno de 270 graus, o arco em graus, tá certo? Bom, independente da situação, nós vamos ter que calcular o seno de 270 graus. E o seno de 270 graus ele equivale a menos 1, pessoal. Portanto, f de 3π sobre 2 dá menos 3, tá bom? Tem que ter um domínio de trigonometria, não tem jeito. Agora, nós vamos calcular a g de π sobre 2. A g de π sobre 2 vai ser dada por cosseno de 2 vezes π sobre 2, já que a função g de x, está vendo aqui, ó, é cosseno de 2x, ou seja, cosseno do arco duplo, né? Cosseno do dobro do arco, tá bom? Então, nós vamos calcular o cosseno de 2 vezes π sobre 2. Olha que interessante, quando eu multiplico 2 vezes π dá 2π e divido por 2 dá π, ou seja, eu poderia posso cancelar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo, ou seja, a função g de π sobre 2 é equivalente a cosseno de π. E o cosseno de π, pessoal, é menos 1, tá bom? Como o problema pediu a soma desses dois resultados, ao somar menos 3 e menos 1, nós vamos obter menos 4. Acabou a questão 61 da EAR, gabarito letra D.